Obrigado por assistir mais uma semana Astronomia ao Meio-Dia. Sim, o convidado de hoje é o postdoc Elio Dotto Perotoni. Sim. Ele fez graduação na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Agora fez mestrado e doutorado no Observatório do Balongo com o professor Hélio Rocha Pinto. E agora está fazendo postdoc aqui no IAG com a professora Silvia Rossi. Sim, ele trabalha em destroços mareais e estrutura de galáxia. E hoje vai apresentar o seminário Os Esqueletos no Armário da Via Láctea. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite para fazer a apresentação. Essa apresentação é um pouco, geralmente, diferente do que as apresentações a respeito da galaxiação, que são mostrar a estrutura da galáxia, ou contar um pouquinho da história da galáxia. Eu vou procurar falar sobre o que temos escondido na nossa galáxia. Bom, para começarmos, acho que é bom a gente ter uma perspectiva de onde a gente está e também de escala, né? Então, a gente está no sistema solar, a gente é um dos planetas rochosos próximo à estrela do sistema solar, que é o Sol. Existem pelo menos 8 planetas, né, no sistema solar. E, considerando isso, a estrela no qual orbitamos está encontrada uma galáxia, que é uma galáxia espiral, que tem a princípio um bojo que é barrado, e a gente está localizado mais ou menos, não seria bem, mais aproximadamente no meio da galáxia, pois eu vou passar um pouco de escala para vocês. E a gente é só um sistema, a gente está circundando uma estrela e numa galáxia que tem centenas de bilhões de estrelas. E a nossa galáxia é uma galáxia entre trilhões de outras. Então, apenas para a gente se localizar em escala nesse espaço. E a apresentação de hoje, ela vai focar, na verdade, a gente poderia separar a questão da galáxia em pelo menos 4 componentes assim, de matéria, né? Gás, poeira, componente estelar, que são as estrelas, e matéria escura. E a gente vai focar hoje na parte estelar. Então, para começar a falar a parte estelar, e a gente vai precisar um pouquinho mais da parte técnica, para o começo que vai servir para a discussão posterior, eu vou ter que falar um pouquinho do diagrama cor-magnitude para todo mundo estar situado posteriormente. O diagrama cor-magnitude, então na parte de baixo, no eixo X é indicada a temperatura. Então, as estrelas, os objetos aqui, as estrelas mais frias ficam para a parte da direita e as estrelas mais quentes para a parte da esquerda, né? E a luminosidade aqui, então está em escala logarítmica, então todas elas estão em escala solar, então aqui luminosidade 1 solar e 10 vezes a luminosidade solar, aqui 100 vezes a luminosidade solar e assim por diante. E para baixo, 1/10 da luminosidade, 1/100º ou 1/1000 da luminosidade solar. Que informações a gente pode tirar daqui, né? As estrelas mais de menor massa geralmente ficam nessa região aqui. Elas têm uma menor temperatura, as estrelas de maior massa ficam nessa outra região aqui. Uma outra informação que tu não visualiza a partir necessariamente desse diagrama, mas é que você tem mais estrelas de menor massa sendo formadas do que estrelas de alta massa. Então, esse diagrama, nessa imagem que a gente está vendo, se a gente considera que todas as estrelas, né, você tem uma formação de diferentes massas, foram formadas ao mesmo tempo, elas começam a ter a ignição, né, da queima do hidrogênio, elas estariam todas localizadas numa sequência assim, que seria a sequência principal. Só que o período de tempo que elas ficam nessa sequência depende da massa delas. Então, algumas delas vão sair dessa sequência principal num tempo de vida menor do que outras. Por exemplo, estrela como o Sol vai demorar bilhões de anos para sair da sequência principal, se encaminhar para o ramo das gigantes, enquanto mais massivas, apenas milhões de anos.
Então, só para vocês entenderem também que essa saída da sequência principal não quer dizer que a estrela de baixa massa está evoluindo nessa direção aqui, tá? Elas só simplesmente vão se desconectando da sequência principal ao longo do tempo. Aqui uma pequena simulaçãozinha que eu obtive da internet para vocês visualizarem. Imagine que todas as estrelas foram formadas ao mesmo tempo. Aqui embaixo a gente tem a cor, que é um indicativo de temperatura, e aqui a magnitude, que está relacionada à luminosidade. E lá em cima vocês estão vendo passar o tempo em milhões de anos. Então, quando a simulação começa, vocês vão ver, tem estrelas até que assim, rapidamente elas evoluem para gigantes e desaparecem, né? Elas passam por outros estágios evolutivos. E as estrelas da sequência principal vão ficando por um longo período de tempo, bilhões de anos antes de sair da sequência principal. E depois elas vão se depositando aqui nessa região de anãs brancas. Tem um pequeno probleminha aqui na simulação que ele empurra algumas estrelas para cá, mas ignorem isso, tá? É só para mostrar. Oi. A sequência principal é aquela... O que é a sequência principal? É aquela... Sim. A pergunta foi o que é a sequência principal. A sequência principal é essa região onde as estrelas estão aqui, onde elas passam a grande parte da vida delas, 95% da fase da vida delas, onde elas estão estáveis. Elas ainda não começaram por passar por processos internos que vão fazer elas variarem de tamanho e queimas de outros materiais que vão fazer elas se encaminhar para a fase de gigantes. Ou seja, é uma posição dentro da galáxia, é isso? Daquela... Tá, essa... Da elipse, tá? Da eclipse. Tá, essa é uma... E esse diagrama aponta a luminosidade e a temperatura das estrelas. Não está relacionada à posição espacial das estrelas. Tá? São duas outras... São relacionadas às propriedades da estrela. Bom, agora quando a gente fala... se a gente pensar aqui novamente relacionado à temperatura, à cor, e aqui é uma magnitude. Vamos pensar que a gente pegou, por exemplo, essa... Onde está o ponto? Essa estrelinha aqui. Todo mundo está vendo? Tá? Agora imagina que ela é um tipo de estrela e ela é exatamente igual a uma outra estrelinha que está aqui, só que bem mais apagada. Tá? Se elas são iguais, elas têm o mesmo brilho. Tá? Se elas têm a mesma idade, elas estão na mesma fase evolutiva. Só que se a outra tem menor brilho, ela tem que estar mais distante. Então, esse tipo de magnitude, quando a gente observa, ela está relacionada à distância, tá? Ela varia com a distância. Então, ela não é exatamente a mesma magnitude que eu estava mostrando antes para vocês. E aí, se você pegar, por exemplo, isso aqui, essa estrelinha aqui é igual àquela ali, só que ela está mais brilhante, ela vai estar mais para a região de cima. Lembrando, apenas aqui, que na astronomia as magnitudes mais fracas vão para os valores mais altos, é inversa a relação, tá? Então, as estrelas mais brilhantes estão para cima, as estrelas menos brilhantes estão nessa direção. Então, a distância aqui faz as estrelinhas andarem. Por exemplo, se a gente pegar um diagrama cor magnitude aqui falando de um aglomerado globular, a gente tem um diagrama, a posição delas no céu do aglomerado. Se a gente selecionar essas estrelas e fazer o diagrama cor magnitude delas, a gente vai ver então aqui que já passou milhões de anos, a gente vai ver aqui a sequência principal e aqui já o ramo das gigantes dela. Por que fica formada essa estrutura no caso de um aglomerado? Porque o aglomerado praticamente ele se formou todas as estrelas ao mesmo tempo, quando teve a formação inicial das estrelas, e ele também está localizado, praticamente todas as estrelas estão localizadas numa faixa de distância igual naquela região. A variação de distância é pequena. Então todas as estrelas estão localizadas aqui. É por isso que é possível ver uma sequência principal e o ramo das gigantes bem definido. Mas na galáxia não é isso que acontece. Quando a gente aponta para o campo da galáxia, quando a gente está observando todas as estrelas numa direção do céu, a gente tem estrelas em todas as distâncias, e a gente tem estrelas de todos os tipos e estrelas que nasceram em tempos diferentes, porque a galáxia teve uma formação inicial bem grande de estrelas e depois ela continuou formando estrelas e forma até hoje uma quantidade de estrelas. Então, quando você aponta o telescópio para uma região do céu, esse é o diagrama cor-magnitude que você vê. Então, você não consegue, nesse diagrama aqui, distinguir o que são estrelas anãs, o que são estrelas gigantes direito. Tá? Então,
esse é um diagrama importante, porque depois a gente vai discutir como a gente faz para separar essas estrelas nesses diagramas e encontrar aquelas aglomerados, aquelas populaçãozinhas que eu estava mostrando anteriormente. Mas aqui está cheio daquelas populações que se formaram em algum tempo. Bom, a anatomia eu brevemente mencionei antes, então a galáxia vai ter os braços espirais, o Sol está mais ou menos no meio ali, vista, né, vendo uma outra, um corte lateral, a gente vê que a galáxia, então, aqui está o bojo dela, aqui seria o disco, onde estão os braços espirais, o Sol estaria mais ou menos aqui assim, e ela tem aqui dá para ver um halo difuso de estrelas, e aqui os aglomerados globulares, né? E a gente vai estar interessado nessa apresentação nessa região mais externa. Aqui está o Sol, mais ou menos aqui assim, aqui mais ou menos ao centro, e a gente vai estar interessado em objetos que estão nessa região aqui, daqui para lá, ou seja, mais ou menos nessa região aqui, ou também no halo da galáxia. Então a gente vai estar conversando sobre objetos que estão mais distantes na galáxia e discutindo a estrutura da galáxia nessa região. Bom, então para começar, essa é uma projeção ITOF, similar que é feita para o mapa mundi, né? Que você tem uma observação do céu inteiro. Isso foi feito por um telescópio espacial, o telescópio Gaia. Ele observa estrelas do céu inteiro. E é feita a projeção. O que a gente observa aqui é a projeção apenas das estrelas que ele está observando. Você vê que tem umas falhas, não é uma falha, umas nuvens mais claras, umas regiões mais escuras. Isso é apenas de regiões que foram mais observadas pelo telescópio do que outras regiões. Então, tem regiões que foram observadas mais vezes e outras que foram observadas menos vezes. E a gente vê, então, dá para ver um pouco da poeira e gás da galáxia. Aqui está o bojo da galáxia para ver uma cor mais clara. E aqui seria mais ou menos o disco da galáxia. A pequena nuvem, a grande nuvem de Magalhães. E a gente também tem, aqui dá para ver melhor a diferença do primeiro ano de observação, tem bem mais falhas, estão vendo? Então, em azul tem algumas galáxias do grupo local e algumas galáxias satélites da nossa. Então, da mesma forma que a Lua é um satélite da Terra, galáxias massivas têm galáxias anãs como satélite. Então, é um conjunto de estrelas que está orbitando a nossa galáxia. A pequena nuvem e a grande nuvem estão em órbita em torno da nossa galáxia. A Ursa Menor, a Leo 2, Leo 1, a Fornax, e são galáxias satélites. E aqui também temos alguns aglomerados globulares indicados e também aglomerados abertos e aglomerados globulares indicados no campo. Então, a gente consegue, quando olha para esse campo, para essa imagem, ou para facilitar para a anterior, a gente consegue enxergar algumas galáxias, alguns aglomerados, mas a gente não enxerga nenhum sinal de que a nossa galáxia está passando por algum processo de acreção de outros objetos. E por que eu digo isso? Porque sabe-se que as teorias dizem que as galáxias, para se formar, elas passaram por acreções de outros objetos. Isso era muito nítido quando a gente olha para outras galáxias por processos muito massivos de fusões de galáxias. São eventos gigantescos, ambas de galáxias massivas que estão passando por processo de fusão. A gente não enxerga na nossa galáxia nenhum grande processo assim. Mas as galáxias passaram na sua origem por um processo de fusão de galáxias e que são que vão fazer parte da formação da nossa galáxia. Então, seria a nossa galáxia um objeto assim meio isolado, com uma que outra galáxiazinha satélite, como se ele estivesse lá no meio do nada e nunca tivesse tido interação com outras galáxias. E não é bem isso. Quando você observa mais profundo, usa mais tempo de telescópio, quando você consegue enxergar as estrelas mais longe, você começa a enxergar outras coisas. Por exemplo, essa galáxia parecia estar isolada e que ela se formou e nunca passou por interação com outros objetos.
quando você observa por mais tempo, você enxerga aqui um rastro de estrelas de uma outra galáxia que interagiu com ela. Ou seja, uma galáxia de menor porte passou a interagir com o potencial dessa galáxia e ela começou a ser dissolvida. Como isso acontece? Vou só clicar aqui para abrir o GIF. Então, a gente tem a galáxia aqui e as galáxias satélites. Elas começam a interagir com o potencial da galáxia e perder estrelas, tanto por uma parte mais na frente e uma parte mais atrás, formando como se fossem braços. Isso, para quem está do observador, por exemplo, da Terra, ele vai enxergar isso como um filamento de estrelas. A esse filamento de estrelas a gente chama de corrente mareal, que é o mesmo processo de maré que a Terra sofre. No caso, as galáxias estão sofrendo, só que como elas não são um corpo maciço ou único, são formados por diversas estrelas, e as estrelas vão passando por esse processo. Quando as estrelas estão em órbitas muito próximas, você perde o progenitor. Qual é a galáxia que formou isso? Aqui você não vê mais um caroço, que era o núcleo da galáxia. Aqui você vê bem fraquinho, mas nesse caso você já perdeu. E quando você olha para o céu, você está vendo todos esses rastros aqui. E esse tipo de evento é comum em outras galáxias também espirais do grupo. A gente enxerga aqui rastros quando gasta muito tempo de observação, mesmo em galáxias que pareciam estar isoladas no campo, para todas elas. Algumas, esses rastros são facilmente entendíveis, outros eles formam plumas diferentes e são mais difíceis a compreensão da sua formação. E a nossa galáxia também está passando por esse processo. A primeira galáxia satélite, primeiro destroço mareal, ou seja, o primeiro rastro de uma galáxia estava sendo engolido pela nossa galáxia, foi descoberto em 94, que é a galáxia de Sagitários, e eles fizeram observações em alguns campos da galáxia e encontraram uma maior quantidade de estrelas. Depois eles fizeram um outro mapeamento e verificaram que havia uma grande concentração de estrelas nessa região. Isso seria o caroço, ou vamos dizer assim, aquele carocinho que a gente viu da simulação que ficou. Só que a gente não tinha, na época, o restante da onde estaria, o restante daqueles braços que a gente vê que se forma, que a gente viu na simulação que se forma. Só nos anos 2000, depois de um levantamento espacial com um telescópio que observou o céu inteiro, que foi possível montar o primeiro mapa. Então aqui a gente está vendo, para explicar esse mapa, isso aqui seria o disco da galáxia, tá? Ele está em branco porque ele foi retirado, porque tem muitas estrelas. E aí eles selecionaram apenas estrelas gigantes, tá? Naquele diagrama, como eu mostrei para vocês, selecionaram apenas estrelas gigantes. E eles projetaram as estrelas gigantes no céu. Então, onde tem excesso de densidade está em preto, tá? Aqui a grande nuvem, a pequena nuvem, e aqui são outras estrelas da galáxia, e aqui a gente vê a cauda, né, dessa estrutura, e esse quadrado aqui é o centro, que está só nessa região aqui. Então a cauda dela estaria passando nessa região. E numa distância um pouco maior, a gente vê a outra parte dela saindo. Então essa galáxia satélite, ela está passando, se a gente considerar que ela é a galáxia, por exemplo, o disco da galáxia fosse meu braço, esse braço, ela estaria passando assim. Então, o que está mais perto é essa região aqui, você está enxergando aqui. A outra parte que está saindo do outro hemisfério está aqui, ela está mais distante, é a minha mão. Então, é isso que você está vendo. Então, esse foi um dos primeiros fósseis que foi encontrado da destruição mareal pela nossa galáxia, de uma galáxia satélite. Aqui a gente mostra a imagem, então. Aqui isso é apenas uma ilustração de um outro levantamento sendo realizado, que é o Dark Energy Survey. A área de cobertura dele é essa vermelhinha. Então ele está observando essa região do céu. Ele parece um tanquezinho de guerra. E aqui você vê o disco, onde passaria o disco da galáxia. Ele então, é feito por um telescópio no hemisfério sul. Aqui a pequena nuvem, a grande nuvem de Magalhães. E aí,
por exemplo, nesse trabalho, você vê a grande profusão de correntes mareais que eles encontraram no halo. Aqui, todos esses nomes com essas linhas aqui são as galáxias satélites, tá? Então, com as correntes mareais, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dezenas pelo menos, 12, 13 correntes mareais novas encontradas no halo da galáxia. Ou seja, a nossa galáxia, pelo menos, destruiu mais 14 satélites dela só nesse processo. E aqui eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Aqui vocês estão vendo o númerozinho variar. Esse númerozinho estaria relacionado à distância, tá? Então, é como se você estivesse atravessando a galáxia, indo para fora da galáxia. Então, isso são cortes de distância. Então, você está pegando estrelas da galáxia, projetando no céu, mas apenas numa determinada distância. Então, quando começa o vídeo, você vê que ele é meio suave. É só as estrelas como seriam as estrelas da galáxia. E conforme vai passando a distância, você vai vendo que estruturas vão aparecendo, olha, e depois desaparecem quando vão para mais longes distâncias. Cada uma dessas estruturas, por exemplo, se a gente reparar, por exemplo, Atlas. Atlas vai aparecer aqui, ó. Indus aparece aqui e depois ela desaparece, porque ela está localizada a uma determinada distância. Então, todos esses fósseis que a gente não enxerga naquela imagem do inicial que eu mostrei do levantamento, todas elas estão escondidas no meio da grande quantidade de estrelas da galáxia. Perdão, o que é a figura de cima? Sim, então, aqui temos a área de observação do levantamento do telescópio, onde ele observou. Aqui estão só estrelas. Em preto são onde tem maior quantidade de estrelas, maior número de estrelas, onde a gente tem um excesso de estrelas, e a cor branca onde teria menos estrelas. Então, quando a gente está vendo um excesso, são essas regiões em preto que a gente está vendo aqui. Então, essas regiões em preto, quando elas aparecem, seriam onde está aquela corrente mareal. Ou seja, já está formado o filamento, aquele filamento que eu mostrei para vocês, que se forma no vídeo. Ou seja, a galáxia satélite, ela já interagiu com o potencial é tão forte que já fez ela se dissolver. Então, ela só está ficando o rastro das estrelas ali. Qual é o parâmetro que está variando para dar essa variação na figura? Sim, eu vou mostrar agora. Por exemplo, quando a gente tem, usando o mesmo gráfico que eu mostrei antes, quando a gente tem uma população, a gente vai ter, ela evoluiu ao longo do tempo, a gente vai ter a sequência principal, as estrelas gigantes. Todas essas galáxias satélites, a gente espera que elas se formaram muitos bilhões de anos atrás, mais ou menos junto com a nossa galáxia. Então, elas já evoluíram. Então, a gente vai ter mais estrelas aqui na sequência principal, poucas estrelas gigantes. E aí, a gente tem que achar essas estrelas no meio disso daqui. Tá? Então, como a gente faz para achar esse sinal dessas populações aqui no meio disso tudo? Ou seja, algumas milhares de estrelas no meio de milhões. Uma técnica é, utilizando essa população, por exemplo, um corte dessa população, você vem e seleciona estrelas que seriam compatíveis a essa parte aqui. Você está selecionando só estrelas de baixa massa, mas que são a grande maioria. Aí você seleciona essas estrelas no meio disso daqui e projeta no céu. Aí você está vendo que aqui, ó, você tem, que seria aquela curvinha aqui, certo? O ponto de desligamento da sequência principal, quando as estrelas começam a sair da sequência principal. Aí você baixa um pouquinho esse ponto, vai para outra distância. E aí você seleciona outras estrelas. E você vai fazendo isso. Pega uma distância, seleciona as estrelas que estão na sequência principal. Baixa um pouco, seleciona outras estrelas. Baixa um pouco, seleciona outras estrelas. E aí, quando você seleciona essas estrelas, você projeta essas estrelas no céu. Então, cada um desses numerozinhos é o quanto ele baixou aqui. Por exemplo, 14 para 15. Então, ele baixou 14 para... no caso, ele baixou um pouquinho e selecionou. Baixou um pouquinho e selecionou. Foi feito de 0.13 em 0.13 esse gráfico. E aí, ele vai fazendo isso e projetando no céu. Isso que vai dando a noção de distância. E por que é selecionado só as estrelas aqui da sequência principal? Como eu falei antes,
existem muito mais estrelas nessa região da sequência principal do que gigantes. Então, quando você vem para essa faixa, para esse campo aqui, se você tentar selecionar as gigantes, você está selecionando muitas estrelas que são apenas estrelas do campo da galáxia e não da população que você está procurando. Se existir uma população real aqui, ela vai criar esse sinal aqui de sobredensidade. Você está selecionando realmente a população. Se não tiver a população, você está selecionando apenas estrelas da galáxia. E aí você vai ver uma distribuição homogênea, que é como seria aqui. Ó. Quando você não vê uma estrutura, por exemplo aqui, ó, isso é só a distribuição de estrelas da galáxia. Mas quando existe uma população ali, você selecionou as estrelas dela, aí você enxerga a maior densidade, que seria essa população. Ficou claro? Dúvidas, perguntas? Está dando para entender como foi feito? Eu posso seguir? Bom, então nesse gráfico aqui, ele está em outra coordenada galáctica. Então aqui estaria mais ou menos o centro da galáxia. E aqui estaria então, vamos dizer assim, aqui é onde estaria a galáxia. E todas essas são as correntes mareais que foram descobertas no halo da nossa galáxia. As cores indicam a distância que elas estão da gente. Então elas geralmente estão uma distância compatível com o que eu disse lá no começo, que a gente está discutindo no trabalho. E aqui a gente pode ver quantas já foram encontradas. E por que é importante encontrar essas estruturas aqui? Porque elas podem nos ajudar a medir o potencial gravitacional da nossa galáxia através da órbita delas, como elas estão orbitando. Seguindo adiante, além dessas correntes mareais, existe uma outra coisa mais estranha, que a gente encontra naquela região mais externa da galáxia, que são sobredensidades estelares. Então aqui a gente está vendo, é um outro gráfico de um levantamento chamado Pan-STARRS, um telescópio que fica no hemisfério norte, que ele está observando grande parte do céu. Então a gente está vendo o disco da galáxia aqui, e isso aqui é para uma faixa de distância que é mais ou menos naquela... talvez eu não coloquei o gráfico aqui, deixa eu só verificar se eu botei. Não. Mas era naquela regiãozinha cinza que eu coloquei no início. Então a gente está... Porque quiloparsec é só uma unidade de distância na astronomia, tá? Que ela equivale a 3,26 anos-luz. Então é bastante distante da gente. Essa distância que a gente está vendo aqui, o dobro, é a mesma distância que o Sol tem do centro da galáxia, mas é na direção contrária. Então a gente está enxergando estrelas que estão 8 a distância do Sol, centro da galáxia, mas na direção contrária. E aí, o que a gente enxerga aqui é que existem umas regiões que têm maior densidade quando elas se afastam do disco. Porque o que a gente espera? Quando a gente viu lá o disco da galáxia, ele teria o bojo e ele afina, ficaria fininho. Então não teria por que nessa distância ele ter uma quantidade de estrelas maior em algumas regiões. Está vendo que fica mais escuro em algumas regiões? Aqui, ó, por exemplo, aqui, aqui. Todas essas regiões mais escuras são regiões onde a gente tem mais estrelas do que o padrão normal da galáxia nessa região. A essas regiões que têm uma sobredensidade de estrelas, a gente deu o nome de sobredensidades estelares. E aí, aqui, dando um zoom nessa região, a gente pode enxergar melhor. Está vendo aqui uma plumagem, como se fosse uma outra coloração um pouco maior se deslocando. Tu tem toda uma região que tem uma densidade que você não vê nenhuma diferença e, de repente, você vê uma grande quantidade de estrelas aqui. Outro lugar que você vê uma grande quantidade de estrelas é nessa região. Você não vê um gradiente uniforme dessa distribuição que você esperaria no caso da galáxia. Essa aqui, no caso, é a galáxia Sagitários, aquela primeira que eu mostrei para vocês. Aqui um aglomerado globular que está sendo dissolvido. Aqui uma outra corrente mareal. E aqui também, se vocês repararem, tem outra. Ó. Tudo isso você vai minerando no céu. E hoje em dia a gente conhece só 7 sobredensidades estelares. E qual é a possível origem dessa? Sim. Só entrando naquela figura anterior, só para, sem tentar cortar muito rapidinho, Sim. Aquela figura anterior tem aquela orphan string, porque ela não se sabe de qual galáxia ela veio, não é? Sim. A pergunta foi porque
vamos dizer assim, a informação foi por que se chama Orphan String, essa corrente mareal. Porque quando eles descobriram essa corrente, ela foi uma das primeiras correntes a ser descoberta, foi logo depois das Sagitários. E eles não encontraram o progenitor dela, que é aquele núcleo remanescente que eu mostrei para vocês. Então ela é uma galáxia que ela já está interagindo com o potencial da galáxia há muito tempo, você não encontrou mais o núcleo que formou ela, ou seja, você não tem mais informação daquela população, não tem como definir exatamente onde está o núcleo remanescente, você só enxerga uma corrente de estrelas mesmo no céu. Aí foi chamada de órfã porque você não sabe o progenitor dela. Bom, falta um. Por que são chamados, então, qual a origem dessas sobredensidades? Elas podem ser tanto de galáxias satélites, que elas passaram a interagir com o potencial da nossa galáxia e formaram essas estruturas, ou elas seriam do disco da galáxia. E por que essa discussão? Porque os astrônomos, quando trabalham, eles têm conjuntos de dados limitados, eles têm conjunto de informação limitada, e o que os dados nos permite analisar vai dando pequenas informações a respeito do todo. Então, a gente está trabalhando em grupos separados ao redor do mundo e tentando montar um quebra-cabeça da origem. Então, cada um vai tentando dando suas pistas através de suas análises do que está vendo ali. E para resumir, né, aqui a visão de qual seria a explicação para ser uma galáxia satélite dado uma simulação, você põe uma galáxia interagir com a nossa galáxia numa órbita mais que passa próximo ao disco da galáxia. Imagina que o disco da galáxia é aqui ou aqui. Essa galáxia vai ter uma órbita e ela vai ter uma perda muito grande de estrelas nessa região, formando uma plumagem. Então, como você vê a partir da Terra, considerando que o disco da galáxia é aqui, você vê apenas uma plumagem. Umas regiões com maior densidade e umas regiões com menos. Uma galáxia que tem uma passagem mais distante, você vai ver a formação daquele filamento que a gente está vendo nos outros casos. Então, essa seria uma explicação através da órbita. Claro que tem toda uma outra discussão. E a outra proposta é o seguinte, a gente põe a nossa galáxia numa simulação, por exemplo, e agora a gente põe aquela galáxia Sagitários e, por exemplo, a grande nuvem de Magalhães a orbitar a nossa galáxia. Tudo bem? E aí, só para mostrar, nesse gráfico aqui, ele é exatamente que nem aquele gráfico que eu mostrei no começo. A gente está vendo como se fosse a galáxia de cima, tá? E aí o que essas simulações nos mostram é que quando as galáxias estão interagindo com a nossa, elas perturbam o disco da nossa galáxia e fazem as estrelas tanto irem para cima quanto para baixo. Isso aqui em azul as estrelas que estão vindo na nossa direção, e em vermelho as estrelas que estariam sendo da nossa direção. Só para vocês entenderem a escala, né? Aqui é onde estaria o Sol, mais ou menos essa distância seria aqui assim, e aqui a parte mais externa ainda da galáxia. Para visualizar de maneira mais fácil, uma ilustração é essa daqui. Então a galáxia seria mais ou menos, vamos dizer assim, ela teria aquele bojo, depois ela vai diminuindo, mas nessas regiões ela vai possuir vales e picos. Ou seja, a galáxia não vai ter um formato clássico de que o disco vai diminuindo e vai ficando fino. A gente vai possuir ondulações nessa parte mais externa da galáxia. E isso teria sido formado pela passagem. Ou seja, essas passagens de galáxias, elas perturbam o disco. A gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, essa primeira imagem não dá para ver, mas aqui dá para ver que o disco está meio empenado, ou seja, ela entortou a parte mais externa da galáxia. Está vendo que tem uma plumagem saindo mais para cá e outra mais para cá? Isso é devido à interação da galáxia com a outra galáxia. Então, isso poderia explicar as formações de anéis na nossa galáxia, que enxergam pequenas ondulações. Isso é um trabalho de 2015. As referências todas vão estar no vídeo posterior, tá? E você vê as ondulações da galáxia e, por exemplo, também do empenamento do disco da galáxia. Esse é um trabalho desse ano, que, embora essa ideia de que a galáxia é empenada é mais antiga, mas eles utilizaram, então, um tipo de estrela gigante variável para procurar pela estrutura da galáxia. Aqui só cuida em a escala, tá? Tá em 20 kiloparsec, e aqui está em 0,5, então 40 vezes, né? Então está exagerado, a galáxia não é tão torta assim,
embora ela tenha esse empenamento. Então ela tem uma parte da galáxia que ela é mais para baixo, tem outra parte da galáxia que é mais para cima. Isso na região mais próxima. Quando a gente vai indo para essas regiões mais distantes aqui, a gente começa a já ter essas outras estruturas mais estranhas. E por último, a descoberta com os dados do ano passado, utilizando dados do Gaia, que é o levantamento que eu mostrei a primeira imagem. Então, essa aqui é a imagem do céu, a galáxia estaria aqui assim, e foi encontrada vamos dizer, uma múmia, um fóssil remanescente muito antigo. Isso seria de uma interação de uma galáxia satélite com a nossa 10 bilhões de anos atrás. Então, ela foi fundamental no processo de formação e evolução da nossa galáxia. Aqui, mais ou menos, as estrelas que estão numa faixa de distância próxima, no caso que tem baixo erro de distância e estão numa faixa de distância próxima, e as estrelas em amarelo é onde estão as estrelas dessa galáxia. Elas estão distribuídas hoje em dia por todo o céu, porque esse processo é bastante antigo. Só que elas não estão passando por trás da nossa galáxia, elas estão passando no meio da nossa galáxia. Então, isso é o mais interessante dessa descoberta. É um fóssil remanescente que ele cruza o disco, ele está nesse atual momento cruzando o disco da nossa galáxia. Aqui uma simulação feita por esse grupo mostra, no caso, só a simulação contendo essa galáxia antiga, e a nossa galáxia estaria em azul e a vermelha essa galáxia. Ela interagiria, mudaria a estrutura da nossa galáxia, e a gente vê que a composição dela ficaria parte num hemisfério e a outra parte no outro. Isso seria uma proposta do como essa estrutura se formou. Sim. As perturbações, então, na parte mais externa da galáxia seriam essas estrelas mais para fora que estão sobressaindo muito, assim, Essas daqui, por exemplo? Então, sim, parte dessas estruturas se formariam ou no processo. Esse processo é um pouco mais violento, porque é um processo mais antigo. Parte dessa perturbação deve ter sido amenizada ao longo dos bilhões de anos, e o que a gente está vendo também recentemente seria mais das interações das novas passagens dessas outras galáxias que a nossa galáxia está interagindo agora. Mas claro que esses processos deixam fósseis remanescentes a grandes distâncias também da nossa galáxia. Só que a gente ainda não enxerga isso porque o nosso telescópio não observa as estrelas até essa distância. Então, ainda é algo que vai aparecer melhor aí nos próximos 20, 30 anos, quando a gente tiver um poder de observar objetos mais distantes, a gente vai conseguir melhor entender a estrutura nessa faixa de distância. Por fim, apenas alguns pontos que eu queria que vocês pudessem levar dessa apresentação. Bom, que o universo não é estático, ele está em constante evolução. A gente está vendo que a nossa galáxia passou por processos de acreções e ela continua passando por esses processos, ela continua capturando as galáxias satélites, continua destruindo elas. Isso é importante para a formação da nossa galáxia. A galáxia foi formada, então, por acreções de galáxias satélites menores. Não toda ela, parte dela, a parte mais externa dela está sendo formada, grande parte devido a acreções desse material externo. A galáxia teve a sua estrutura alterada devido a essas interações. Então, essas interações com as outras galáxias perturbam a nossa. E os fósseis de galáxias satélites, então, são importantes para nós, tanto para entender como a nossa galáxia se forma e como ela se evolui, né? Entender a atual estrutura dela, porque ela é assim atualmente. E, além disso, elas, embora eu não tenha entrado em detalhes nessa apresentação, ela serve, esses fósseis remanescentes, servem para ajudar a gente a tentar traçar o potencial da nossa galáxia e até mesmo tentar estimar a quantidade de matéria escura na nossa galáxia. Bom, seria isso a apresentação. Muito obrigado, Hélio. Perguntas? Hélio, eu tenho uma dúvida naquele slide anterior. Como que a gente identifica nisso daí. Como a gente identifica essas estrelas assim que estão tão espalhadas na nossa galáxia como uma população? É quimicamente, cinematicamente? Como que faz?
eles fizeram a análise de duas formas, tanto de maneira cinemática, eles projetaram todo o movimento próprio. O movimento próprio é o movimento aparente das estrelas em relação a nós, no céu. Então, eles usaram a parte cinemática e viram que existia um grupo que não era compatível com o grupo da galáxia clássico, né? Com disco, com bojo da galáxia. Então, eles viram esse grupo e aí eles fizeram a projeção, eles pegaram essas estrelas e fizeram também análise química delas, porque eles cruzaram com dados de outro levantamento, no caso do SDSS. E aí eles viram que a química dessas estrelas não era compatível com as estrelas do halo, ou estrelas mais próximas do disco. Então, ela tinha química diferente, que não era compatível com a química esperada para ser uma química da nossa galáxia, e tinha velocidade totalmente diferente da velocidade dos componentes da galáxia. Quanto aos buracos negros que seriam associados às galáxias que se fundiram com a nossa, né? Eles não deveriam manter o bojo daquelas galáxias numa trajetória mais clara e até convergindo para o centro da nossa? Então, essas galáxias satélites não necessariamente vão ser uma galáxia como a nossa, que tem um bojo, que tem um disco. Elas são galáxias menores do que a nossa. Elas não vão ter necessariamente uma estrutura muito definida, elas vão ser meio irregulares. E aí o que acontece é que nesse processo de interação dela com a nossa, ela perde totalmente o seu formato e estrutura inicial. Então, mesmo que, por exemplo, quando a gente viu naquele vídeo algumas galáxias algumas são mais, vamos dizer assim, esféricas, são acrescidas à nossa galáxia, elas perdem esse formato esférico. Elas ficam só aquele filamento. E é difícil tu enxergar onde estaria o centro remanescente daquela galáxia. Quanto à parte de se essas galáxias tinham um buraco negro, se elas têm um buraco negro ou tinham um buraco negro, eu nunca li nenhum artigo nessa área que fale e discuta buracos negros nessas galáxias satélites ou se procure por esses objetos nessas galáxias satélites. Mais perguntas? Eu queria saber o que muda na composição química das estrelas que você tinha falado anteriormente. Tá. De uma galáxia para outra. De uma galáxia para outra. Tá. Então, tentando explicar de um modo mais simples. As galáxias satélites, elas vão ser formadas isoladas umas das outras. Então, elas vão ter todo um processo de formação de estrelas e a nuvem que forma elas inicialmente diferentes uma das outras. Então, embora elas sejam formadas bilhões de anos atrás, aproximadamente junto com a nossa galáxia, num tempo bastante remoto, esse gás, e elas vão ter uma química onde elas vão ser bem pobres, mas elas vão ser formadas só naquela região. Por exemplo, vai ter a formação inicial de estrelas. Se essa formação tem um burst muito grande, uma grande formação de estrelas, quando as estrelas começam a explodir, elas retiram o gás já da galáxia satélite e não tem novamente, não é reutilizado esse gás para a formação das estrelas mais novas. Já na nossa galáxia, o gás continua preso na sua galáxia e o gás continua sendo reutilizado pela nossa galáxia para a formação das gerações mais novas. Então, a nossa galáxia ela vai ter, nas diferentes componentes, vamos dizer, química diferente, peculiar. Agora, as galáxias satélites, elas vão ter também uma coisa diferente na questão das supernovas tipo 1A, tipo 1 ou tipo 2, que vão ser predominantes. E isso muda a lista de elementos químicos que as galáxias satélites têm e que a nossa galáxia tem. Então, essa é a diferença na assinatura dos elementos. O tipo de supernova que predomina na galáxia satélite quando ela está se formando e antes dela retirar todo o gás, e na nossa galáxia, que ainda continua tendo supernova dos dois tipos e reutilizando isso para a formação dos novos elementos. Sobre
tem as galáxias anãs em volta da gente, no nosso grupo local, e elas estão sendo desfeitas pela nossa galáxia. Só que a gente sempre observa que essas galáxias anãs, elas são muito azuis porque tem muita formação estelar. É esse movimento tipo de marés que potencializa isso de alguma forma? Tá. Eu não conheço. Essas galáxias, por exemplo, que a gente está falando aqui, os processos de interação delas é bem antigo, elas já não têm gás. Nenhuma delas, tanto as correntes mareais quanto as galáxias que a gente conhece aqui, próximas, as que estão sendo descobertas agora, que têm apenas milhares de estrelas, que são geralmente confundidas com aglomerados globulares, porque o número de estrelas é tão baixo que é quase menor que o número de estrelas e aglomerados globulares, elas já não têm gás. Então, elas tiveram a sua formação muito antiga no universo e não tem mais formação agora. Agora, a perturbação de galáxias mais jovens vai ocasionar, do gás interno, vai ocasionar a formação de novas estrelas. Agora, essas galáxias vão ter que estar distantes da gente para elas ainda estar formando isso, porque elas não podem ter sido perturbadas ainda. Então, vamos dizer assim, ela não pode ter sofrido uma perturbação, elas não podem estar interagindo com a nossa sem já ter tido essa formação anterior. Elas são galáxias que devem estar mais afastadas, embora estejam no grupo local, mais isoladas para ter ainda formação estelar. Então, as galáxias anãs do grupo local, as que estão mais perto da gente, são mais vermelhas do que as um pouquinho mais longe? Sim. Esses rastros, então, que você mostrou na figura, que permite identificar a existência das correntes, são, na realidade, ele é formado por gás da nossa própria galáxia, é isso? Não é gás da galáxia... Esses rastros? Opa. A primeira imagem, quando você disse se a gente deixar o telescópio ativo por mais tempo. Esse aqui. Isso. Essa imagem. Tá. A pergunta saiu no microfone. Bom, a pergunta é se esses rastros são formados por gás. Não, esse rastro é puramente estelar. Puramente estelar. Tá? Ele é estelar e ele não... Tanto que ele só é observado no óptico após uma longa... Eles observam por mais de 40 ou 50 horas para conseguir chegar a isso. Eles fazem máscara em quase todo o campo. Isso é uma composição. Isso é um trabalho feito em conjunto com astrônomos amadores e profissionais. Então, são astrônomos amadores que disponibilizam seu telescópio por noites e noites, né, de observação para conseguir chegar a conseguir observar isso. Mesmo que fosse um telescópio grande, demoraria muitas horas para observar apenas uma dessas galáxias. Então, isso é feito em conjunto com astrônomos amadores que fazem esse imaginamento por diversas noites. Algumas dessas imagens são mais de 18 noites de observação e exposição, e elas são juntadas para conseguir visualizar essas estruturas. Hélio, a gente sabe que, né, os braços espirais, eles contribuem para a formação de estrelas. E, no caso dessas interações mareais, elas também estimulam a formação de estrelas dentro da nossa galáxia? Você falou que nesses rastros são já estrelas velhas, mas elas podem perturbar a formação, perturbar o nosso disco ou coisa assim, ao ponto de fazer nascer novas estrelas? Então, falando de perturbação, provavelmente a perturbação, dependendo de qual for a passagem, ela vai perturbar o disco a ponto, sim, de fazer o gás se movimentar dentro e gerar novas... fazer o conteúdo estelar comece a formar novas estrelas com o gás, né? A questão toda é que na literatura ainda não existem trabalhos que procuram fazer essa simulação, vamos dizer, quimiodinâmica da galáxia através da passagem. Geralmente é simulação de N-corpos que procuram apenas entender a parte estrutural, mas não a parte de evolução química, como isso afeta. Tá? Então, vamos dizer assim, a atual
vigência vamos dizer, o atual cenário da pesquisa ainda é tentar encontrar essas estruturas e tentar entender onde elas estão. Ainda não se passou para não se chegou nesse passo ainda. Mas uma coisa importante que ele comentou do gás também que eu esqueci, por exemplo, a pequena e grande nuvem ainda tem formação estelar, né? E tem gás ainda, e ele está perdendo gás, né? Mas é a primeira passagem, né, da pequena e grande nuvem pela nossa galáxia. Esses objetos aqui já têm órbita de bilhões de anos. Por exemplo, a galáxia Sagitária é 3 bilhões de anos já orbitando a nossa galáxia. Então, são objetos que, se eles tivessem gás, eles já teriam perdido na primeira passagem. Mas se tu analisar, ver a composição química delas, você não vê nenhuma formação nova de estrelas dentro dessas galáxias satélites, tá? De qualquer forma. Então, são galáxias que já tinham formado sua população quando elas começaram a interagir com a nossa galáxia. Então, possivelmente, se elas tinham algum gás, não era possivelmente suficiente para formar novas estrelas, ou eles perderam na entrada, mas não teve formação nova de estrelas nessas passagens. Alguma outra pergunta? Então, vamos agradecer a Dr. Hélio. E só para lembrar, a próxima semana não vamos ter seminários, sim, porque é Páscoa, Semana Santa. Então, a gente se encontra novamente dia 25 de abril. Muito obrigado.